A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, um friozinho gostoso, um momento propício para louvarmos a Deus e elevarmos nossos pensamentos em oração ao nosso Pai Celestial. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse momento que o Brasil está passando, você também tem passado dificuldades? Eu tenho. Mas quando voltamos à Bíblia, que é o nosso manual, a Bíblia sempre tem algo a nos ensinar, né? Então tem uma passagem na Bíblia que diz assim, em Josué 1:9, diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus está sempre com a gente. Nós é que temos a péssima mania de nos afastar. Mas hoje estamos aqui, na presença de Deus, nessa casa que é chamada casa de oração. Então que possamos agora abrir os nossos corações e aprender mais de Deus, para que possamos enfrentar mais uma semana aí de luta, mas também uma semana de vitória. Oremos. Pai, mais uma vez, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por ser um Pai que cuida, que zela, que ensina, que exorta, um Pai que também cumpre as suas promessas, e sabemos que a promessa de Deus, as vontades de Deus é boa, perfeita e agradável. Que este culto, Senhor, possa encontrar morada em nossos corações, e que as nossas mentes, Senhor, saiam daqui transformadas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Mais um recadinho rápido. A Igreja Bíblica Brasileira é uma igreja de oração, uma igreja que acredita no milagre, uma igreja que acredita no poder de Deus. Se você tem uma dificuldade agora, se você tem uma necessidade, aí mesmo no seu lugar, o pastor Wagner vai fazer uma oração. Entregue essa oração a Deus, amém? Maranata, agora vai fazer uma oração. Pastor, por favor, oremos. Eu li há pouco tempo uma coisa muito interessante que eu gostaria de passar para os irmãos. O comentário dizia assim: você pensa que Deus é invulnerável? Você se engana. Deus é vulnerável. Eu fiquei interessado. Deus é vulnerável. Ele falou assim: Deus é vulnerável. Deus não resiste à oração. Então, nós queremos nesse momento usar a arma que nós temos, que é a oração. A ciência pesquisa, as pessoas se defendem, mas nós crentes temos a oração, que é capaz de mover o coração de Deus. Então, nesse momento, nós vamos nos colocar em oração, pedindo a Deus e agradecendo sobretudo por tantas vezes que Ele tem derramado sobre nós. Leve agora o seu pensamento a Deus, coloque na tua mente, no teu coração, aqueles que você ama e necessita de oração. E oremos ao Senhor na certeza de que Ele está aqui e que Ele está ouvindo a nossa oração, e que com certeza Ele responderá. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na tua santa presença, nós queremos te agradecer a Deus porque nos concedeste mais uma semana de vida. Porque estivemos aqui no domingo passado, estamos aqui nesse domingo. Glorificado seja o teu santo nome. Quando tantos, meu Deus, perderam a vida essa semana, a sua graça foi sobre nós. Não porque mereçamos, mas é pelos méritos do teu Filho na cruz e pelo plano que o Senhor tem na nossa vida. Nesse momento, ó Deus, nós queremos elevar até o teu trono da graça o nome de todos aqueles, meu Deus, que nós oramos durante toda a semana, que estão internados, ou se tratando em casa, quer por Covid, quer por qualquer outra enfermidade. Muito obrigado, Jesus, porque tivemos alta, tivemos momentos de alegria, tivemos também algumas perdas, mas, como eu disse, o Senhor tem um plano para cada um. Louvado seja o teu nome. Nós queremos também nesse momento lembrar-nos do Pietro, pequeno Pietro,
E todo mundo está aqui. É o primeiro que vem trazer o filho. Hoje ele está dizendo, nós queremos que Jesus visita o Cristo lá na família. Ser com ele, abençoando, que quando você terminar e você bem, já esteja esperto, compreende, e eu te agradeço por pela vida dele, pela vida de todos que estão aqui. Ouve, Jesus, que desejo do nosso coração, e despacha, Senhor, as orações conforme o teu amor, conforme a tua vontade e a tua misericórdia. Nós te agradecemos, porque oramos também por Israel, e sentimos que me parece que começa a ter algum entendimento. Embora entendamos que não seja definitivo, mas na tua palavra nós podemos orar por Israel. Oramos e está aí o resultado da nossa oração. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, eu te glorifico, Pai, pelo teu amor maravilhoso. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana, Deus, em que possamos falar do teu amor e da tua misericórdia das pessoas que conhecemos. Em nome de Jesus, é pela intercessão do Espírito Santo, nós elevamos essa oração até todo o dia. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Vocês estão? Eu estou bem, mas o assunto deixa para depois. Estamos bem, graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, dizer que Ele é bom. E no tempo de hoje, em que nós estamos passando, às vezes fica até meio estranho para algumas pessoas. Como é que vocês podem cantar que Deus é bom, com toda essa alegria? Porque se você não passou por uma dificuldade, por uma perda, você conhece alguém que está passando por uma dificuldade ou por uma perda. Mas nós temos um Deus que morreu, ressuscitou e foi para o céu e disse: vou preparar-vos um lugar. Ele também nos disse que tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é esse Deus que nós temos que pregar, é o Deus que nós temos que adorar, é o Deus que o mundo tem que ver nas nossas vidas. Eles têm que ver através de nós, porque eles estão cada dia mais precisando ver isso, que Deus é bom. E só através de nós, das nossas vidas, das nossas canções, é que o mundo vai saber que realmente Deus é bom. Então é por isso que nós cantamos que Ele é bom, porque Ele tem feito maravilhas já no nosso meio, e ainda mais o que Ele já fez lá na cruz, que é o mais importante. Então vamos cantar de todo o seu coração, fique de pé, está frio, bata a palma, que aí vai dar uma esquentadinha, legal? Vamos adorar o Senhor? Deus é bom.
me chamando de Jesus. E é engraçado, eu cheguei lá essa semana e o dono da farmácia falou: o motoboy entregou um negócio aí, mas falou que entregou para Jesus. Eu falei: ainda bem que foi para Jesus, né? Que bom. Que as pessoas possam estar vendo em nós Jesus, mas que pela vida, não por causa de um cabelo grande ou pela barba, mas que ele realmente possa estar vendo Jesus através das nossas atitudes. Amém? Vamos adorar ao Rei da Glória. Tu conheces todas pelo nome, todo o universo desenhado foi em tua majestade.
Boa noite a todos. Com alegria estamos aqui para adorar o nosso Deus, que é digno de toda adoração, de toda exaltação. Temos alguns convites a fazer. Nas terças nos encontramos online, que é o Maranata de oração às 20 horas. Nas quartas-feiras temos um núcleo familiar online e presencial aqui em Suzano a partir das 20 horas. E está chegando um momento especial, que é o Dia dos Namorados. Teremos um jantar maravilhoso, já fiquei sabendo, né? Com um convidado especial também que levará a palavra e uma equipe também especial que preparará o jantar, uma outra equipe que fará o louvor. Então está sendo tudo preparado com muito carinho, com muito amor. Então será no dia 12 de junho, às 19 horas, na Becar, em Mogi das Cruzes. A partir das 19 horas, o convite para o casal é R$130 e já está tudo incluso. Com certeza será uma data inesquecível, né? Muito romântica, com muito amor, e esse preparo todo já está sendo com muito carinho. Então já reserve a sua data e o contato da Leila, que é para você fazer a sua reserva, está ali. Celular 011 95475 8616. E mais informações também, né? Claro, temos também lá nas nossas plataformas digitais também tem todo o procedimento que vocês devem seguir, tá bom? Muito obrigada, passaremos as ofertas e os dízimos. Vamos falar de generosidade. E falar de generosidade sem o Pietro aqui é assim, dá um dozinho, né? Saber que ele tá com uma dorzinha, porque ele sempre quer ser o primeiro. E ele corre para ser o primeiro, eu fico tentando atrapalhar ele no caminho quando eu tô aí embaixo. Maldade. Uma outra coisa também que eu quero falar é pro Marcelo. Ô Marcelo, isso que você falou do cabelo eu entendo, tá? Eu passo por isso. Brincadeiras à parte. A Igreja Bíblica Brasileira não para. Tem mais um aviso rapidinho, que é da loja de pneu Ápice, que é do nosso irmão Paulinho, e ele está fazendo um drive-thru solidário. Então, cada quilo de alimento que ele receber na loja dele, ele vai doar mais 1 quilo de alimento para o projeto Fazendo Diferença, que todos aqui conhecem. Lá atende 92 crianças carentes, e mesmo nesse período de pandemia, essas crianças estão recebendo cesta básica, os cobertores, além da alimentação, as roupas que a gente conseguiu, a gente está conseguindo aí atender essas famílias. Não é isso, pastor? Então, se você sente no coração a vontade de ajudar o projeto Fazendo Diferença, essa é mais uma maneira de você ajudar o projeto. Sabe, a gente às vezes ouve falar de pessoas inteligentes. E às vezes a gente vê alguém falando bem e a gente fala, nossa, que pessoa inteligente. Ou a gente vê uma pessoa que tem uma boa memória e a gente fala, nossa, que pessoa inteligente. Mas ser inteligente é trazer tudo que a gente sabe para aplicabilidade. Como a gente aplica tudo isso que a gente conhece, né? E na palavra de Deus, em Provérbios, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento da santa prudência. Se pegarmos aqui Provérbios 9, o contexto vai dizer que a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as 7 colunas, já abateu os animais, já misturou o seu vinho, já preparou a mesa. Vai dizendo tudo que a pessoa tem que fazer. E a nossa sabedoria como cristão, nosso conhecimento como cristão, também fala com a gente sobre dízimos e ofertas. Não, Deus não precisa do nosso dinheiro. A igreja dele na terra sim precisa. Precisamos manter as portas abertas, precisamos manter as obras de caridade que a igreja mantém, né? A Igreja Bíblica Brasileira ajuda os ribeirinhos lá no Acre, ajuda os irmãos da Ponte Grande, ajuda os irmãos do projeto Fazendo Diferença. Então eu quero te convidar para fazer parte disso. Se você que está chegando agora, você não faz parte da nossa igreja, não se sinta constrangido. Dízimo e oferta é uma prática nossa. Se você quer fazer, sinta-se à vontade. Se você que está do outro lado da telinha, vai aparecer aí o Pix da igreja, vai aparecer a conta da igreja. Vamos manter essa obra funcionando, amém?
Do lado da cadeira tem uma bolsa, dentro dessa bolsa são 3 envelopes, o vermelho para dízimos, o azul para ofertas e o verde é uma oferta para o projeto Fazendo Diferença. Vamos orar juntos e depois da oração você pode trazer a sua oferta. E se você tem uma necessidade, converse com a gente vai dar um jeito, a gente vai arrumar uma solução. Se você tem uma necessidade agora, abra o seu coração e fale com Deus. É a melhor pessoa que temos para conversar. Amém? Pai, ainda na Tua presença, Senhor, eu quero me derramar diante do Teu altar e entregar, Senhor, as minhas necessidades e pedir pelos meus pecados, Senhor, perdão. Sou homem, falho, fraco e pecador e erro muito, Senhor. Mas pelo sacrifício da cruz, que temos muito a agradecer, a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. O Senhor é Pai que não nos abandona e sabemos que o melhor lugar para estar é na concha das Tuas mãos. Senhor, faça em nós a Tua vontade e, se possível for, Senhor, que o Seu milagre nos alcance, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta. Vai soltar a música. Opa.
sua santidade, para que a gente possa mostrar ao mundo, Pai, tudo isso que nós temos dentro de nós, todo esse amor. Nos enche, ó Pai, com Teu Espírito Santo, cada dia mais, para que a gente possa estar levando o Teu amor para as pessoas que mais precisam, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e Te louvamos. Amém. Boa noite, graça e paz de Jesus. Como vocês estão? Bem, o Marcelo estava meio sem jeito aqui, mas é por causa de futebol. Esse moço acompanha o futebol. E até disse para a professora, essa barulheira toda, professora, são esses São Paulinos comemorando. Mas gente, por favor, vamos respeitar os palestrinos que lutaram bravamente. Nossa solidariedade a todos eles. Bom, vamos falar de coisa séria. Vamos aproveitar esse momento de adoração e pedir ao Senhor que continue falando conosco, tá bom? Aliás, fica meu convite antes de a gente orar. Quinta-feira eu também vou começar um curso novo e o título do curso é Humanidade, do desespero à esperança. Humanidade, do desespero à esperança. De onde viemos, por que sofremos, como é que acabamos no vale do desespero, como saímos de lá. É um assunto muito importante para todos nós, para as pessoas com quem convivemos. Se você tem disponibilidade, esse curso vai ser oferecido pela Faculdade ABECAR às quintas-feiras via Zoom, tá bom? Vamos aproveitar e orar agora. Pai querido, como é bom estar na sua presença e sabemos que somos teus filhos, Pai, e um ambiente que podemos nos alegrar, brincar uns com os outros, Senhor, de modo fraternal. Mas acima de tudo estamos aqui com o coração aberto para ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor possa continuar falando conosco, que nós não saiamos daqui como aqui chegamos, que as pessoas que estão acompanhando pelo vídeo também sejam tocadas por tudo que está acontecendo neste culto e pela palavra que vamos compartilhar diretamente da Tua Escritura Sagrada. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Eu gostaria de propor nessa noite um pequeno teste, ou melhor, talvez não um teste, uma enquete, uma pesquisa de opinião. Eu vou ler alguns trechos e vou perguntar se você concorda com a afirmação do texto. Se você confirmar, se você concordar com a afirmação do texto, se você concordar com a afirmação do texto, eu vou pedir para você levantar uma das mãos. Se você discorda da afirmação do texto, você simplesmente permanece como está. Vamos fazer o teste? Concordam em fazer o teste? Isso, vários discordam porque não levantam. Exatamente, se você não levanta a mão, é porque você não concorda com a afirmação. Muito bem, fique bem atento à leitura. Uma geração se vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Concorda? Se concorda, levanta uma das mãos. Ok? Boa parte. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Concorda? Poxa, ninguém concorda. Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Concorda? A maioria concorda, excelente. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Concorda? A audiência dividida. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, não sejas louco, porque morreria antes do tempo.
Concorda? Ok. Essa aqui é um pouco sensível, mas vamos lá. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre as mulheres não achei nenhuma sequer. Homens, eu recomendo que, se você está acompanhado, não concorde. Veja você, todas essas afirmações foram extraídas do livro de Eclesiastes. Todas essas afirmações foram tiradas diretamente da palavra de Deus. Será que então isso significa que nós deveríamos concordar com todas essas afirmações? Porque o texto que vamos meditar brevemente hoje à noite é esse texto do livro de Eclesiastes. E como é que ouvimos um texto sagrado e conseguimos dizer, não concordo com isso, concordo com isso? Pelo seguinte: quando nós lemos a Bíblia, isso acontece com muita frequência, algumas pessoas tiram o texto do seu contexto por pretexto. E quando nós tiramos as passagens da Bíblia do seu contexto, nós fazemos com que a Bíblia afirme qualquer coisa. Jamais devemos ler a Bíblia pensando os textos fora do seu contexto, porque do contrário atribuiremos virtude naquilo que não é de fato virtuoso. Quando nós olhamos esse texto, existem coisas fascinantes nele que nós podemos encontrar, mas é preciso entendê-lo dentro do seu contexto. E como fazemos isso? A primeira coisa que nós vemos nesse livro, que é um livro francamente estranho. Sabe por que Eclesiastes é um livro estranho? Não porque ele seja um livro difícil de entender. Tudo que eu li vocês entenderam bem, ou não? Entenderam? É um livro fácil de entender. É um livro difícil de concordar, porque as suas afirmações são ácidas. Alguém já disse que esse é o livro mais ácido, mais pessimista que temos na Bíblia. Se você apanha os filósofos pessimistas, como por exemplo Arthur Schopenhauer, ele parece uma criança brincando num playground quando comparado com o livro de Eclesiastes. E por que ele faz isso? Porque esse livro é tão sombrio? Porque esse livro é tão pessimista? Porque é um livro que acaba nos trazendo o que eu chamo de vários ismos. Vários ismos. Você encontra nesse livro existencialismo. Viva o momento. Faça tudo agora, já. Você encontra nesse livro chauvinismo. Acabamos de constatar um. Você encontra nesse livro hedonismo, viva para o prazer, desfrute todos os prazeres que você puder agora. Você encontra nesse livro cinismo, uma desconfiança contínua das intenções das pessoas. A nossa sociedade é assim. Nós temos dificuldade de olhar para alguém, mesmo quando alguém faz o bem, e não procurar se tem alguma coisa ali por trás, por que alguém faria aquilo? E nos tornamos cínicos, tal qual esse livro, que é extremamente contemporâneo. E finalmente o livro é um livro pessimista, pessimismo. Como disse um escritor britânico, para um cristão há 2 ismos que são bons: evangelismo e batismo. Mas não é disso que trata o livro de Eclesiastes. O que temos aqui é um livro que registra um homem que está desiludido com a vida, decepcionado com a vida e deprimido com a vida. Ele está frustrado. E nós conseguimos facilmente deduzir pelo próprio texto a idade desse homem. Ele não é um jovem, ele é uma pessoa madura,
é uma pessoa que já tem alta quilometragem, que já passou por muitas experiências, e por essa razão ele chega a essas conclusões. Por essa razão ele está tão decepcionado com as pessoas. Ele já viu muita coisa, ele já sofreu muito, já se desapontou demais e se desencantou. Eu lhe digo, por exemplo, que como um pastor servindo no ministério há 30 anos, uma das coisas difíceis é não ser negativo, particularmente com aqueles jovens que estão começando o ministério, porque algumas ideias que eles trazem, todos felizes e empolgados, você já viu, já sentiu isso? Eu já vi isso, eu já sei exatamente como termina isso, e você tem que ter um cuidado enorme para não tirar do outro a oportunidade de tentar fazer. É comum que profissionais mais maduros e antigos fiquem assim. Alguém traz a pílula dourada, a ideia genial e mágica, vocês, e a gente vai transmitindo um certo desencanto. Aqui nós temos um homem que está velho em todos os sentidos e um homem que está desiludido. Como sabemos que ele é uma pessoa assim? Porque a descrição do autor, e todos os textos que já li fazem parte aqui de Eclesiastes, por isso não vou ler novamente, a descrição do autor nos apresenta um homem que foi rei em Israel, um homem rico e que foi rei em Jerusalém, que se apresenta como filho de Davi. Ninguém se encaixa nessa descrição a não ser uma pessoa, o homem mais sábio do mundo antigo. Quem foi? Salomão. A evidência interna do livro, embora o nome dele não apareça no livro, a evidência interna nos aponta para Salomão. O homem mais sábio escreveu esse livro. E o que nós sabemos é que, na sua juventude, o primeiro livro que Salomão escreveu chamava-se Cantares de Salomão. Hormônios à flor da pele, paixão, fogo. Cantares é um livro picante. Os rabinos nem permitiam que as crianças jovens lessem esse livro, mas nós vamos pregar sobre ele, então pode convidar os seus amigos. Mas aquele é o livro da juventude. Eu sou do meu amado, a minha amada. Bom, não vou entrar, senão vou antecipar aquela pregação. E o segundo livro de Salomão qual foi? Provérbios. Provérbios, ele começa o livro dizendo: meu filho, cuidado com as mulheres. O que temos agora? Um homem maduro, um homem de meia idade, preocupado com o filho, para que o filho não incorra nos mesmos erros que ele incorreu na vida. Provérbios, seja sábio, tome decisões sábias, lembre-se, tem um caminho que leva à vida, um caminho que leva à morte. Eu me lembro de uma menina que disse assim para a mãe: ô mãe, você se preocupa tanto com o que eu faço, que eu gostaria de saber o que você fez na minha idade. É Provérbios. É a pessoa de meia idade que sabe como é que é a vida, quais são as armadilhas, e nós não desejamos que os nossos filhos incorram nos mesmos erros. Mas e o livro de Eclesiastes? Eclesiastes é Kohelet em hebraico e significa o pregador ou o debatedor. Não porque ele esteja debatendo com outras pessoas, o debate do qual ele trata, que é um debate dentro dele, é um debate na cabeça dele. Será que a vida vale a pena? Ou especificamente ele pergunta: será que a minha vida valeu a pena? Eu disse outro dia que a vida é como uma torta. Cada um de nós recebe uma fatia, e somente uma fatia. E nós temos que escolher muito bem como vamos comer essa fatia que recebemos. É por isso que ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, quando você dirá: eu não tenho mais prazer neles. Cantares é a paixão
Provérbios é a sabedoria, mas Eclesiastes é o debate interno. Se esse meu pedaço da torta, se a minha vida está valendo a pena. Veja você que a frustração dele surge por algumas razões. Abra por favor no primeiro capítulo, no versículo 14. Eu vou ler da Nova Versão Internacional. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento, tudo sem propósito, sem sentido, vazio. Note, é o 14, volta um por favor. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e desejo vão. Atentei, observei. Outra tradução diz: examinei, considerei. O que é isso? Isso tem um nome, meus queridos. O nome disso é empirismo. O que é o empirismo? É você investigar a vida por meio da experimentação. É o que faz a ciência. A ciência, ela é empírica, ela estuda, ela analisa as coisas, ela observa, faz coleta de dados e depois interpreta esses dados. E este homem, veja você, ele tem uma fortuna, ele tem uma função, ele é o rei, ele tem fama. São essas três coisas que a maioria das pessoas deseja: uma função importante, uma grande fortuna e fama. As pessoas desejam isso. E como ele tem essas três coisas que as pessoas desejam tanto na vida, ele pôde se dar ao luxo de aplicar, por assim dizer, um experimento científico à própria vida, um empirismo. Eu observei as pessoas, eu experimentei a vida, eu testei as coisas, porque tudo que o dinheiro poderia comprar, ele comprou, tudo. E nessa dedicação, ele chega a algumas conclusões, e aqui uma chave importante para o livro de Eclesiastes. Se você está comigo, diga amém. Ele diz: eu observei, eu examinei. Isso se repete talvez dezenas de vezes no livro de Eclesiastes. A visão de Salomão não é a visão de Deus. Salomão está falando daquilo que ele viu, não daquilo que Deus viu. Faz sentido? Não é o que Deus está dizendo que vê, é o que Salomão está dizendo que viu quando ele foi observando a vida. E esse é um equívoco que nós cometemos, como eu disse há pouco, quando lemos um texto fora do seu contexto. É muito comum no ambiente cristão nós ouvimos o seguinte: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua posteridade, a sua geração, não é isso? Mas quem disse isso? Bem, quem disse isso foi o salmista. Mas Jesus nos conta no Novo Testamento que havia um mendigo chamado Lázaro, que era um homem justo, ao ponto de que foi levado para o seio de Abraão após a sua morte. Percebem a tensão que temos aqui? O salmista nunca viu um justo mendigar o pão, mas Jesus viu um justo mendigar o pão. Logo, é importante entender isso, porque sim, um justo pode enfrentar dificuldades tão intensas na sua vida, quando entendemos dentro do contexto, ao ponto de chegar numa situação dessa, de miséria econômica. E acreditem, meus queridos, graças a Deus nós vivemos num país em que não passamos por isso, pelo menos nos grandes centros urbanos, mas existem lugares em que irmãos nossos vivem assim. Salomão fala do que ele viu, do que ele interpretou, e basicamente ele chega num ponto que eu chamo de a crise do desperdício. Já viveu a crise do desperdício?
aquela crise em que você começa a olhar para a sua vida e fala, puxa, eu estou perdendo tempo. Eu ouço isso muitas vezes. Eu ouço pessoas que falam, não, pastor, eu já estou com essa idade, se eu não resolver agora o negócio não vai. Já viveu isso? E aí a pessoa, quando entra nessa crise do desperdício, ela faz loucuras. Homens fazem loucuras, abandonam a casa, abandonam carreira, abandonam o trabalho, porque ele fica louco, querendo aproveitar o que ele supõe que perdeu. Essa crise do desperdício. Veja como ele fez para lidar com tudo isso, esse rei rico, famoso, esse homem de função importante, de fortuna e fama. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver que ele experimentou na ciência, na agricultura, você vê que ele experimentou na arte, na música, na arquitetura, nas galerias, no entretenimento. Naqueles dias não tinha televisão, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter. Ele fazia o quê? Provavelmente um bobo da corte. Contratava um comediante que ia, contava piada, ele ia dormir. Mas com o passar dos dias aquilo entediava, cansava, enjoava. A vida apenas do ponto de vista empírico, quando nós vamos apenas testando, experimentando, tudo cansa. As coisas mais interessantes enjoam. Você viaja para um lugar lindo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias e eventualmente você quer voltar para casa. E é isso que ele vai constatando, ele continua. Ele fala de negócios, de como ele ganhou mais dinheiro, ele fala do prazer, ele experimentou prazer com comidas finas, com o vinho, que ele descreve, com mulheres, com a filosofia, com a sabedoria. Ele chega a dizer que teve uma biblioteca imensa, e ele fala, mas sabe de uma coisa? Não há fim para os livros, não há fim. Tédio, cansaço, porque essas coisas, por favor, não me interprete mal, não há nada errado com isso, em desfrutar da vida. Aliás, ele diz isso, que é bom, faz bem desfrutar das dádivas que recebemos. O problema está em quando nós pensamos que essas coisas darão sentido à nossa vida, quando nós pensamos que relacionamentos darão sentido para a nossa vida, quando nós pensamos que o dinheiro dará sentido para a nossa vida, quando nós pensamos que fama dará sentido para a nossa vida. Nada disso. E aí a vida entra num oco imenso. Deixe-me lhe dizer, uma das grandes bênçãos que eu tive na minha vida foi ter me desencantado com a vida quando eu tinha 14 anos de idade. Com 14 anos de idade a vida se tornou tão cinza. Não era nem um dia de chuva. Sabe aquele dia que nem chove nem faz sol? É um cinza. Era assim. E o meu desencanto me fazia pensar na própria morte, continuamente. Nada mais tinha alegria, nada mais tinha sentido. Mas esse desencanto me levou a procurar aquele que dá o propósito para a nossa vida, o Deus Todo-Poderoso. Salomão teve uma jornada e ele então conclui, é tudo inútil, é tudo inútil. A palavra que ele utiliza várias vezes na nossa tradução, as traduções mais antigas, é vaidade. Só que vaidade não traduz muito bem hoje em dia, porque a língua é dinâmica e vaidade tem um outro sentido, né? A ideia é vazio. E por 38 vezes ele fala sobre isso, é vazio. Pense só, olha só, ele começa a descrever todas essas coisas, e francamente muitas das coisas que eu sonho, que você sonha, coisas que eu desejo, você deseja, só que a gente não consegue desfrutar de tudo. Ele desfrutou de tudo, e 38 vezes ele diz vazio, 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 vazio. Me ajude aí. Vazio, 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 vai, vazio, 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 vazio. Veja quanto, 38 vezes no seu livro, ele diz, é tudo vazio. A beleza é efêmera. Você junta dinheiro para deixar para o outro, que você não sabe se vai valorizar o que você deixou. Ele diz, é vazio. Porque ele chega a esse ponto, e aqui uma frase chave, porque ele chega a essa conclusão de que tudo é vazio e que falta propósito. Você vai notar no texto
que ele diz por 29 vezes, que a sua observação, que a sua análise empírica, que a sua experimentação se dá debaixo do sol. Perceberam essa frase? Debaixo do sol. O que é debaixo do sol? Ele praticava algo que nós chamamos de visão do túnel. A visão do túnel é uma visão apertada. A visão do túnel é uma visão que não permite ver as coisas na sua plenitude, na sua totalidade. Você vê apenas por parte. E ele apenas enxerga assim, debaixo do sol. Se você quer se frustrar na vida, se frustrar com seus relacionamentos, se frustrar com o seu trabalho, se frustrar com o seu ministério, se frustrar com a criação de filhos, se frustrar com a saúde, e pode seguir a lista, considere a vida apenas debaixo do sol. Se você apanha Richard Dawkins, Sam Harris e tantos outros materialistas, fisicistas, homens que não acreditam que exista qualquer coisa acima do sol, que acreditam que existe apenas essa matéria, eles não conseguem enxergar qualquer propósito para a nossa existência, não conseguem enxergar qualquer propósito quando passamos por sofrimento. É essa a conclusão de Salomão quando ele olha debaixo do sol. Ele fala: o que acontece com o animal não é diferente do que acontece com o homem. Mas todas as vezes que neste livro ele invoca o nome de Deus, é como se aquele céu de cinza chumbo que ele está considerando, abra algumas janelas e feixes de luz entrem por este céu de chumbo cinza. A vida só começa a ter sentido novamente, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia só começa a fazer sentido quando você começa a olhar além do sol, para cima do sol, e faz o que ele diz: lembrar do seu Criador. Porque antes de fazer isso, para ele a vida é um fatalismo. Fatalismo é uma ideia de que nós somos regidos por forças cegas, sem propósito algum. Nós não somos guiados assim. Mesmo as coisas difíceis que você vive na sua vida, mesmo as dores que você enfrenta na sua vida, as frustrações, há um Deus amoroso, poderoso, que cuida de você e que tem um propósito para a sua vida. E é por isso que no livro, e abra por favor, no capítulo 12, eu vou te mostrar como termina esse livro, como é que ele conclui o livro. Ele conclui o livro dizendo assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: eu não tenho mais satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados e pararem os moedores e serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves
o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando o florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se deles antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou o conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou, colecionou muitos provérbios, procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. É assim que vai fechar o livro. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento sobre tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. A vida, meus queridos, ela é longa o suficiente para você cumprir o propósito de Deus na sua vida, mas a vida é curta demais para ser desperdiçada. A sua vida é longa o suficiente para você cumprir os propósitos de Deus na sua vida, mas a sua vida é curta demais para ser desperdiçada. É esse o apelo do velho, trêmulo e cansado Salomão, que diz: a parte de Deus, qualquer que seja o seu sucesso ou realização, é vazio. Mas por menor que seja a sua realização, se você fez buscando a glória de Deus, vai valer a pena. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos pela mensagem que encontramos no livro de Eclesiastes, no livro desse pregador, desse debatedor que questiona se a vida valeu a pena, se a vida vale a pena. E nós vemos que do alto da sabedoria deste homem que experimentou tudo, a vida só vale a pena quando é vivida para a sua glória. Toma-nos em tuas mãos, ajuda-nos a lidarmos com as nossas frustrações, sabendo da tua graça. Ajuda-nos a lidarmos com as nossas dores e problemas, sabendo que nós não somos fruto do acaso, do destino, mas que o Senhor tem um propósito para nós. Ajuda os meus irmãos e irmãs, que nós possamos, Senhor, nesta noite, com o coração convicto, decidir seguir pelo teu caminho. É no nome de Jesus, o Salvador, que oramos e agradecemos. Amém. E que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém. Uma salva de palmas a Jesus.
Boa semana, cheia de propósito.